E hoje o nosso Fala Liderança está aqui recebendo com muita alegria Dr. Ismael Fernandes, advogado, criminalista, administrativista, especialista em direito público e agora com uma novidade para nós, mais uma obra por ele editada, publicada e que vai contribuir muito com as reflexões nossa aqui de policiais civis, nossas de operadores de segurança, operadores do direito, que é o funcionamento do Poder Judiciário, né? Que muitas vezes acaba não prestando a tutela jurisdicional que muitos falam, né? O que é isso, a tutela jurisdicional? O doutor Ismael Fernandes vai esclarecer para nós aqui por que isso não chega até você, cidadão, e por que isso impacta também na vida do servidor público. Ismael tem uma experiência vasta, foi nosso gerente do jurídico do Sindipol por muito tempo e ainda presta relevante serviço aí, dando consultoria, assessoria, que é fundamental para o sucesso e para o êxito dos nossos trabalhos. Tudo bem com o senhor, doutor? Denilson Martins, prazer, muito obrigado pelo convite, é uma honra para mim estar aqui e dentro do que eu puder contribuir com alguma informação que seja esclarecedora aí para os nossos ouvintes e telespectadores. Primeiro aí, fala para a gente um pouquinho dessa sua nova obra, a sua nova abordagem sobre a prestação de serviço jurisdicional e essas vulnerabilidades, né? Essas mazelas, essas chagas que muitas vezes chega a atender o andar de cima, atende muito mal ou médio, né? O andar do meio, mas o andar daqui de baixo, né? A base da pirâmide, nós, outros, os servidores, os trabalhadores do nosso povo brasileiro não têm uma tutela jurisdicional de qualidade, né? Então, Denilson, Justiça Invisível, né, é um e-book bem pequenininho, né, são 27 páginas aproximadamente, que eu trabalhei numa linguagem bem tranquila para ser interpretada, né, que alcança todo o público, né, que não necessariamente o jurista, o advogado, o procurador, mas o homem médio, né, de forma geral. E ele foi editado a partir de algumas observações que eu fiz ao longo aí da minha jornada enquanto advogado. E revela algumas mazelas do Poder Judiciário, né? Como você disse aí, o que eu denominei lá de 3 andares da Justiça, né? O andar de cima, ali estão inseridas as pessoas que têm um poder aquisitivo maior e que eles não necessariamente demandam o Poder Judiciário. Eles podem contratar as câmaras arbitrais, pagam os honorários ali da Câmara e, via de regra, resolve os seus conflitos de forma conciliadora, célere, né? E sem alarde, sem dar publicidade para aquilo. Exemplo, pessoas ricas não discutem, via de regra, direito de família no Poder Judiciário por causa da exposição. Então eles vão para a Câmara Arbitral. Eles têm condição de pagar, então eles ganham com a celeridade, ganham com os acordos e fica bom para todo mundo. Quem está no andar de meio é aquela pessoa que não tem recurso suficiente para bancar uma Câmara Arbitral, mas também não quer aguardar a morosidade do Judiciário. Então ele fica ali no limbo, meio que esquecido, né? Ele não consegue ter celeridade para contratar uma Câmara e obter essa celeridade, mas também ele não tem a gratuidade da justiça porque ele está acima, né, do homem médio em relação aos ganhos. Mal consegue contratar um bom advogado, né? Ele contrata um advogado que vai atendê-lo, mas ele fica refém da morosidade do Poder Judiciário. E, infelizmente, a maioria da população do jurisdicionado é aquele que está no andar de baixo, né, porque ele não tem o recurso para contratar uma Câmara, ele não tem recurso para contratar um bom advogado e a ele só resta a Defensoria Pública. Nada contra a Defensoria Pública, né? Temos profissionais brilhantes ali, né? Mas aí ele fica já assim, muito mais refém do processo, do tempo, da tramitação e muitas vezes a entrega da expectativa do direito que lhe assiste se posterga com o tempo, trazendo inúmeros prejuízos. Eu estive recentemente aqui, recebi no nosso podcast da ASMEC, a doutora Marolinta. Ela uma brilhante defensora pública, militante, ela faz parte da entidade representativa da categoria, e ela mesmo fala, não há como você atender a contento
todo o espaço, todo o território. Minas Gerais, por exemplo, 853 municípios, nós não temos defensoria pública em todos esses municípios, né? 21 milhões de mineiros. Então, acaba que a gente tem uma gama grande de brasileiros desvalidos da justiça, porque o acesso da justiça é por aquele fator que é essencial para a administração da justiça, que é o advogado, ou advogado público ou advogado particular, né, privado. E, lamentavelmente, a gente depara com isso, né? E ainda para corroborar essa fala e piorar a situação do jurisdicionado, a gente encontra outros entraves que são exponenciais, são significativos e que impactam na tramitação do processo, né? Eu tenho visto, né, com frequência processos que precisam apenas serem direcionados para o gabinete do magistrado para que ele determine uma intimação, determine uma citação, e aquele processo fica parado na secretaria por dias, semanas, meses, né? Artigo 228 do Código de Processo Civil, ele fala que o serventuário, quando ele recebe uma petição, essa petição tem que ser encaminhada para o gabinete em 24, no máximo 48 horas. E aí, às vezes, a gente se depara com a desculpa de doutor, o senhor tem que aguardar a ordem cronológica. Mas o serventuário, muitas vezes, ele acha que ele está conversando com um procurador que é leigo. Mas um procurador diligente que conhece as regras, que conhece o código, ele vai falar: a cronologia é para o juiz proferir sentenças e decisões. Despacho não respeita a cronologia, nem deve respeitar a cronologia. Testemunhável mesmo é um instrumento jurídico que é direcionado ao escrivão, né? Ou chefe de cartório ali. Tem 48 horas. Quando que a gente vê essas 48 horas serem cumpridas? Você imagina, eu tenho uma testemunha que está acamada numa fase terminal de hospital. Eu preciso colher o testemunho dele, senão eu vou perder aquela prova. Aí eu fico à mercê da boa vontade de um serventuário da justiça. Quando aquela prova for deliberada, a minha testemunha pode ter vindo a óbito e eu perdi a chance de produzir aquela prova. De se fazer justiça. São mazelas do Poder Judiciário. E se você tiver oportunidade, né, você pode adquirir o e-book, eu vou deixar o link aqui com você, Denilson. E lá no link, né, no e-book, depois de fazer essa abordagem, são abordagem de vivências, né? São coisas que eu experimento. Às vezes uma desistência, uma renúncia processual tem 5 anos lá que o juiz sequer homologou uma renúncia de processo que eu já renunciei. Está lá desde 2021, né? E aí ali eu trago também algumas sugestões. Não sou dono da verdade, obviamente, mas a vivência, a experiência, ela vai nos dando algumas nuances, algumas percepções. Olha, o que pode ser feito para que isso melhore? Porque nada mais é do que a convolução do artigo 5º da Constituição. São direitos e garantias fundamentais que precisam ser preservados e que muitas vezes deixam de ser observados por desídia, por maltrato mesmo, né, na condução dos processos, tanto por serventuários e, infelizmente, por muitos magistrados. E já dizia e diz a nossa Constituição Cidadã: nenhuma lesão ou ameaça a direito será afastada da apreciação do Poder Judiciário. Que seja assim, né? É isso aí. Obrigado, viu, doutor? Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Sucesso aí nessa sua obra, que ela possa chegar aí não só nos limites das fronteiras do nosso estado, mas também em todo o Brasil. Eu tive o privilégio de ter acesso e falo, dá um ânimo na gente, né? A gente começa a perceber a realidade, né, que o povo brasileiro precisa conhecer dos seus direitos. Sim. E aprimorar essa ferramenta tão fundamental para a democracia, que é o Poder Judiciário, que deve ser autônomo, que deve ser independente e que deve caminhar com harmonia com os demais poderes. Agradeço a oportunidade, Denilson, e se serve de sugestão, você com a capacidade, o gabarito e o conhecimento que você tem da área de segurança pública, eu acho que você também deveria pensar em escrever. Nós precisamos produzir conhecimento.